Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Patusco, médico pneumologista. Recentemente publiquei no Facebook, nas redes sociais, um vídeo sobre broncoscopia e tenho recebido um monte de mensagens em privado pedindo que fosse detalhado um pouco mais sobre esse exame, né? Então, o que é a broncoscopia, quais são os detalhes desse exame, então eu resolvi conversar um pouquinho mais com vocês a respeito dele. Bom, antes de tudo, a broncoscopia é um exame de endoscopia respiratória, tá? Então, conforme eu disse no vídeo anterior, existem diversos tipos de endoscopia. Existe a endoscopia digestiva, que muitas pessoas conhecem. Geralmente, quando a gente se refere à endoscopia, todo mundo se lembra da endoscopia digestiva. Existe a endoscopia ginecológica, existem técnicas de endoscopia urológica, enfim. O que caracterizam todos os exames de endoscopia? É o fato de você utilizar um aparelho flexível para visualização e coleta de material e utilização de diversas técnicas em órgãos internos, mas sem a realização de um corte para acessar esse órgão interno. Então, a gente utiliza uma via de acesso natural. Por exemplo, no caso da endoscopia digestiva, para que o endoscopista chegue ao estômago, veja o esôfago, a primeira porção do intestino, ele utiliza a boca. No nosso caso, na endoscopia respiratória ou na broncoscopia, é utilizado ou a boca ou o nariz, né? O caminho que o endoscópio faz para chegar aos pulmões é o caminho que o ar faz quando a gente respira. Então veja, eu respiro, o ar entra pelo nariz, passa por trás da garganta, chega aqui na traqueia e entra nos pulmões. A boca pode ser utilizada, mas a boca ela não faz parte do sistema respiratório, embora a gente possa respirar pela boca. Então, idealmente, o exame deve começar pelo nariz, porque a via de acesso ao sistema respiratório é o nariz. Quais foram as principais dúvidas, né, que me foram enviadas? Primeiro, o que é, né, esse exame? Então, esse exame ele tem essas características de um exame de endoscopia e ele serve para ele é realizado por diversos motivos, né? Por que o seu médico, a sua médica vai pedir um exame de broncoscopia? São várias as indicações, né? Normalmente a grande maioria está relacionada à pesquisa de doenças infecciosas, à pesquisa de tumores, mas existem algumas indicações clássicas que eu queria citar aqui para vocês. Primeiro, aquele paciente que se apresenta com sintomas respiratórios, procura lá o seu médico, esse médico ele faz um pedido de um exame de imagem do tórax, uma radiografia, uma tomografia computadorizada, e com o quadro clínico do paciente e com os resultados dos exames complementares, ele não consegue chegar a uma conclusão. Então, a broncoscopia ela entra na tentativa de, muitas vezes, coletar um material para que possa ajudar o seu médico a concluir o diagnóstico e definir a melhor conduta terapêutica. Eventualmente, acontece também dos exames de imagem estarem perfeitamente normais. Então, o paciente ele possui sintomas, geralmente sintomas de natureza respiratória, como, por exemplo, tosse, falta de ar, ruídos no peito, como, por exemplo, chiados ou um som muito parecido com ronco, sangramento quando a pessoa tosse. Existem outros sintomas, como dor, por exemplo, dor torácica ao respirar, a pessoa respira profundamente, sente uma fisgada no peito ou nas costas. Os sintomas são diversos, mas aqueles sintomas apresentados pelo paciente, eles não são acompanhados de alterações radiológicas. Então, essa é uma também das grandes indicações da broncoscopia. Então, existem vários motivos para que ela seja solicitada, né? Estes são alguns, do ponto de vista diagnóstico. Do ponto de vista terapêutico, cada vez mais a broncoscopia vem aumentando a quantidade de indicações terapêuticas. As principais, hoje em dia, estão relacionadas à retirada de corpos estranhos das vias aéreas inferiores, tanto de crianças como de adultos. Por exemplo, a criança, na primeira infância, está brincando lá com uma pecinha plástica que soltou de um brinquedo. Coloca na boca, aspira,
Isso pode levar a pneumonias de repetição, diversas infecções, sintomas respiratórios persistentes. E daí, durante a investigação, mesmo que essa pequena peça não apareça, por exemplo, numa radiografia de tórax, ela pode ser identificada na broncoscopia e pode ser retirada. Uma outra indicação terapêutica seria o controle de sangramentos, né? Então, das vias aéreas inferiores. Existem diversas doenças que podem cursar com sangramento, hemoptise, hemoptoicos, como, por exemplo, a tuberculose, bronquiectasias, enfim, existem diversas situações em que o sangramento, às vezes, é ameaçador à vida, e daí a broncoscopia é solicitada para tentar o controle. Existem técnicas muito avançadas, tanto para biópsia como para tratamento de lesões tumorais, colocação, por exemplo, de stents traqueobrônquicos, stents nas vias aéreas inferiores, que vão manter aquela via aérea aberta, ressecções tumorais, dilatações, estreitamentos da traqueia e do brônquio, que a gente chama de estenose traqueal ou estenose brônquica. Enfim, indicações são dezenas e cada caso é avaliado individualmente. Como que eu devo me preparar, né? Então, essa é uma dúvida bastante comum. O paciente ele precisa basicamente de jejum. Tá? Varia um pouco de serviço para serviço, né? Existem alguns lugares que pedem um jejum mais prolongado. Na nossa prática, a gente recomenda que haja um jejum de líquidos de pelo menos 4 horas, no mínimo de 4 horas, e um jejum para sólidos de pelo menos 8 horas. Tá? O paciente ele deve, então, né, manter um jejum para que não ocorra um risco durante o exame de vômito, de broncoaspiração, que aquele conteúdo do estômago acabe ganhando os pulmões. Em relação aos pacientes que utilizam medicações, né, por exemplo, medicação para pressão alta, medicação para diabetes, e que essa medicação deve ser tomada mais ou menos no horário da broncoscopia ou pouco antes, as medicações devem ser utilizadas normalmente, tentando ingeri-las, principalmente no caso de comprimidos, com a menor quantidade possível de água suficiente para ingerir aquele comprimido. E avisando, então, o médico broncoscopista e o anestesista no momento do exame. Normalmente, os médicos, nós, quando vamos fazer o exame, nós perguntamos sobre reações alérgicas a procedimentos anteriores, algum medicamento, né, se a pessoa tem algum problema de sangramento, e sempre gostamos de saber quais os remédios de uso regular. Então, se você utiliza alguma medicação regularmente e não sabe o nome desse medicamento, leve para a gente no dia do exame, para que a gente possa tomar, de repente, alguma conduta adicional relativa à utilização dessas medicações. Como que é o exame, pessoal? O exame ele tem algumas etapas, né? Então, normalmente, primeiro de tudo, é obrigatório que o paciente ele sempre esteja com um acompanhante capaz. Então, o paciente ele sai acordado do exame, não precisa ficar internado, tá? E vai precisar voltar com um acompanhante, tá? Ele não vai poder dirigir, então eventualmente a gente cancela exames porque o paciente ele ou vai sozinho ou vai com um menor de idade e daí não tem como dirigir, não tem como andar de moto sozinho, corre um risco muito grande de sofrer um acidente. Então sempre levem um acompanhante. O exame propriamente dito, a hora que o paciente chega na sala de broncoscopia, o técnico de enfermagem, o nosso auxiliar de broncoscopia, ele vai fazer uma anestesia tópica no nariz. Essa anestesia tópica pode ser feita com spray nasal e também, o que é mais comum, é a utilização de uma geleia de xilocaína. Tá? Essa geleia ela permite tanto que o paciente não sinta dor, mas permite também que o aparelho ele deslize com mais facilidade pela cavidade nasal. O aparelho que a gente utiliza, ele é um aparelho da grossura ou um pouco mais fino até que uma caneta, essas canetas comuns. A diferença é que ele é comprido, né? Mas ele é comprido e flexível. Então ele dobra, existe um revestimento de borracha em torno desse aparelho.
Como a borracha ela pode aderir na mucosa nasal, então essa lubrificação com xilocaína ajuda no deslizamento do aparelho pela cavidade nasal. Após a anestesia tópica da cavidade nasal, é feita então uma anestesia da orofaringe, também com xilocaína, nesse caso em spray. A xilocaína em spray, alguns pacientes, quando ela escorre na língua, ela é borrifada dentro da boca, ela vai evitar que o paciente tenha ânsia de vômito, vai dar um conforto melhor durante a passagem do aparelho por trás ali da garganta. Mas quando ela escorre na língua, muitos pacientes têm a sensação de que a língua está crescendo. Na verdade, a língua não cresce, tá? Essa é uma percepção decorrente da diminuição da sensibilidade pelas papilas linguais, e a respiração ela fica normal. Dependendo do paciente, se é um paciente que tem um perfil um pouco maior de ansiedade, eventualmente há um relato também de sensação de sufocamento. Não existe na prática nada que justifique essa sensação. Então é mais uma percepção que no decorrer do exame, se o paciente está bem orientado, ele acaba por não sentir. Então, depois que o paciente tem realizado a anestesia local do nariz e da cavidade oral, o anestesista ele entra já com as medidas de sedação. Existe uma diferença na sedação da broncoscopia para a sedação de outras técnicas endoscópicas. Muitas vezes eu preciso que o paciente responda ou esteja responsivo a alguns comandos para mim. Então, eventualmente, eu preciso que ele fale algumas palavras, eventualmente eu preciso que ele tussa, eu preciso que ele respire profundamente, tanto inspire quanto expire profundamente. E, para isso, o paciente ele não pode estar com uma sedação profunda. Então, o que é feito é uma sedação moderada. Tá? A sedação moderada, por definição, é aquela sedação em que o paciente ele atende aos comandos solicitados, aos comandos verbais que nós fazemos, fala, seu fulano, respira fundo para mim. Então ele vai lá e respira durante o procedimento. Porém, ele não se lembra. Isso nós damos o nome de hipnose, é uma amnésia anterógrada. Então, a partir daquele momento que é feita a sedação, ele não se recorda do que aconteceu, embora ele seja capaz de responder, atender ao nosso comando. Muitas vezes o rendimento de uma técnica, por exemplo, o rendimento de uma biópsia, depende basicamente do auxílio que o paciente faz durante o procedimento. Bom, o anestesista faz a sedação e só a partir desse momento nós iniciamos o exame propriamente dito. O aparelho, conforme eu falei para vocês, é uma estrutura tubular bastante fina, como se fosse uma caneta comprida e flexível. Ela entra basicamente pelo nariz, a gente dá preferência pelo acesso pela cavidade nasal, dá a volta aqui atrás da garganta e chega na laringe. Então eu já posso ver, por exemplo, as pregas vocais. Ali a gente começa a jogar mais anestésico já por dentro do aparelho. Então a anestesia é jogada por dentro do aparelho, principalmente para diminuir o reflexo de tosse do paciente. Nós avaliamos toda a árvore traqueobrônquica no limite da visualização que o aparelho nos permite, dando ênfase para aquela região onde o exame de imagem, quando apresenta alguma alteração, no local que ele mostra a alteração. Então, se ele mostra a alteração lá no lobo inferior direito, o meu foco é o lobo inferior direito, onde provavelmente a gente vai coletar algum material ou tomar alguma conduta naquele local. Porém, é sempre de praxe feita uma visualização mais ampla de todo o trato respiratório inferior. É feito um procedimento específico, esse procedimento existe em diversos possíveis, existe o lavado brônquico, o lavado broncoalveolar, a biópsia endobrônquica, a biópsia transbrônquica, a biópsia por agulha, enfim, o escovado brônquico. Existem diversas técnicas, cada técnica ela é individualizada para cada paciente, para cada caso apresentado por este paciente, ok? Mas o exame basicamente é esse. Coletado o material, realizado o procedimento em si, o broncoscópio é retirado e a gente aguarda então a recuperação do ato anestésico do paciente, que ele realmente, literalmente, acorde para que a gente possa explicar como foi o procedimento.
para ele, mas principalmente para o acompanhante, para os familiares que o acompanharam, porque esses terão um maior entendimento do que foi explicado. Onde é feito o exame? O exame ele pode ser feito em clínicas, tá? Eu particularmente prefiro fazer em unidades hospitalares por uma questão de segurança. A monitorização, ela é uma monitorização contínua dos sinais vitais, nós monitoramos o batimento cardíaco, existe uma monitorização da pressão arterial, existe uma monitorização, isso vários pacientes perguntam, e vai prejudicar minha respiração durante o exame, eu vou ficar sem ar? Não, não vai ficar sem ar, existe uma monitorização da oxigenação do paciente durante todo o procedimento, mesmo antes e no período pós-procedimento, nós mantemos o período de monitorização. A anestesia nós conversamos e a técnica também. Quais resultados eu devo esperar, Patusco? Os resultados, assim, o laudo ele já pode ser emitido imediatamente. Isso depende de serviço para serviço, né? Alguns locais pedem um prazo para emissão do laudo descritivo, para liberação de imagens. Agora, os resultados da coleta de material, isso depende do que foi solicitado. Eu posso pedir uma infinidade de análises. Então, existem alguns resultados que saem muito rapidamente, como, por exemplo, uma pesquisa direta do bacilo da tuberculose. Isso aí, muitas vezes, nos laboratórios de um dia para o outro, eles já liberam. Por outro lado, se eu peço, por exemplo, uma cultura para fungos naquele material coletado, isso pode demorar até um mês, né, por conta da técnica realmente que demanda esse tempo. Se eu faço uma biópsia de um brônquio, pensando que ali possa haver um tumor, né, isso depende de laboratório para laboratório, mas uma média aí de 3, 4 dias, normalmente nos laboratórios privados é o que a gente tem visto, podendo demorar até uma semana. Isso depende também do local e depende da técnica. Então, os resultados, existem resultados imediatos, existem resultados de mais longo prazo e deve ser discutido com o médico que solicitou o procedimento quando deveria ser dado o retorno. Aguarda todos os resultados saírem ou existe um que é principal, que eu estou esperando de forma com mais urgência, então assim que sair esse resultado leva para o seu médico assistente e conforme os demais forem saindo você vai repassando esses resultados. A broncoscopia é um exame seguro, tá? É um exame considerado muito seguro, minimamente invasivo, mas como qualquer procedimento médico, intercorrências são possíveis, inclusive intercorrências graves. Mas as duas intercorrências que mais nos preocupam são intercorrências relacionadas a sangramento e intercorrências relacionadas a uma situação que nós chamamos de pneumotórax. As duas, existem técnicas de controle, né? Raramente essas complicações, elas nos preocupam, né? Nós nos cercamos de todos os cuidados para que elas não aconteçam, mas se acontecer, nós estamos preparados para conduzi-las da melhor forma possível. Patusco, como que eu sei que estou sendo atendido por uma pessoa capacitada para realizar o exame? O que eu recomendo fortemente é que, independente se é broncoscopia, se é outro tipo de endoscopia, outro tipo de exame, ou se você vai procurar um outro profissional, um especialista em outra área, sempre verifique. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, na sua página na internet, de forma muito fácil, oferece à população, né, a visualização dos médicos especialistas. Então, vocês podem entrar na página do Conselho Federal de Medicina, busca por médico, coloquem lá o estado ou a cidade que vocês estão, coloquem lá a especialidade ou o nome do médico e vocês verão se esse médico ele possui a especialidade relatada. Então, o que dá segurança no exame, basicamente, é você ser conduzido por um médico que tenha uma formação sólida, né, que tenha um título reconhecido pela sociedade de classe, pelos órgãos competentes. Ok, pessoal? Eu espero que dessa vez eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas.
Mas qualquer coisa, continua à disposição, podem continuar mandando as suas mensagens. Grande abraço e até a próxima.